Graças a Deus. E eu quero saudar a todos com a preciosa e santa palavra do Senhor. Eu quero ler somente um versículo que encontra-se na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Mas antes, eu quero fazer um pedido. Se inscreva no canal. Meu irmão, minhas irmãs, falem para outros também desse canal de pregação, canal Mensagem de Esperança, que a finalidade que nós temos é levar a palavra para outras pessoas. Então, deixe também o seu like. E agora também um convite. Se você quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, você vai encontrar abaixo, no link, todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. Vamos então à leitura da palavra. Capítulo 4 e versículo 17 da Epístola de Tiago. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Meus irmãos, vamos comentar um pouquinho sobre esse versículo. O que sabe fazer o bem e não faz está cometendo pecado. Então, nesse versículo, dá-nos a entender, está expressamente, o pecado de omissão, omitiu-se. Outro é o pecado de comissão. O pecado de comissão, neste caso, é aquele pecado que a pessoa faz diretamente. Ele agiu, fez uma coisa errada, ele agiu, fez errado. Então, é o pecado de comissão, é um pecado. E depois tem, como diz, sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, o pecado de omissão. Aquele que a pessoa podia fazer e não fez, comete pecado. Vamos dar um exemplo. Na parábola do bom samaritano, note, é uma parábola. Aquele homem estava à beira da estrada morrendo. E de repente passou um sacerdote, passou um levita e passou um samaritano. Nós não sabemos se aquele homem era samaritano ou quem era, mas ele estava precisando de ajuda. O sacerdote não feriu ele, não matou, não fez mal para ele. Nem tampouco o levita. Mas eles cometeram um pecado. O pecado de omissão. Se omitiram de ajudar. E é por isso que a palavra diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas os ladrões fizeram então o pecado de comissão. Mas Jesus veio e resolveu a parada. Pegou, levou, ele chega como bom samaritano, né? Levou o homem caído para a hospedagem, a estalagem, resolveu. Meus irmãos, quantas vezes nós fazemos coisas boas, produzimos, e temos que produzir. Mas, de repente, tem coisas que nós deixamos de fazer. Eu não estou nem aí. Isso não é comigo, meus irmãos. Esse é o pecado de omissão. E aqui a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O sacerdote e o levita cometeram pecado, porque eles sabiam fazer o bem e não fizeram, cometeram pecado. E quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos cometendo pecado de omissão. Está lá o ser humano morrendo afogado. Eu não estou falando agora o mar, o lago, o rio. Estou falando espiritualmente. Morrendo afogado nesta vida. Sem paz, sem esperança. E nós está a palavra. E a oportunidade vem. É claro que nem todos têm aquele jeitinho de evangelizar. Nem todos. E tem até irmãos e irmãs que é uma benção, fica na esquina da rua, compra folhetinho, pega na igreja, folhetinho para um, folhetinho para outro, e está fazendo um trabalho.
Mas eu quero me referir agora a um trabalho de omissão na evangelização. E às vezes você está num local que apareceu oportunidade limpa, tranquila, para falar de Jesus para a pessoa. A pessoa está precisando. Uma palavra. E você, boca fechada. Você está fazendo pecado de omissão. É pecado. Você está se restringindo. Aquela pessoa poderia ser salva. Era oportunidade que você teve de falar de Jesus. E você teve toda a oportunidade, mas você deixou de lado, você não fez. E cometeu o pecado de omissão. E às vezes nós pensamos que o pecado é só quando é pecado por comissão. Não, meus irmãos, pecado por omissão. Em termos jurídicos, tem o crime também de comissão e o crime de omissão. Eu não vou entrar no mérito, eu não sou jurista nem advogado, mas aqui está me dizendo que a omissão, o pecado de omissão é pecado. Então, se aparecer para você oportunidade de falar para Jesus, pregue, fale. Aí eu não sei falar, mas vem uma oportunidade que Jesus deu oportunidade e era a última oportunidade para aquele homem ou aquela mulher. Você podia estender a mão espiritualmente, falava, ele ia aceitar, ia para a eternidade, mas você não fez. Então, você sabia fazer o bem e não fez, cometeu pecado. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que não venhamos entrar nesse pecado de omissão, meus irmãos, está se omitindo. E às vezes nós podíamos evangelizar mais e estamos omitindo voluntariamente. E então, aqui entra num pecado. Não é pecado para a morte, mas é pecado. A Bíblia diz que é pecado. E então diz, aqui em Tiago, capítulo 4, é o que nós estamos tratando, e versículo 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e eu não faço, comete pecado. Então agora, meu irmão, minha irmã, a partir de agora também, que vocês sabem que a omissão é pecado, vem a oportunidade. Fale de Jesus, prega de Jesus e deixa a obra com ele. Que o Senhor te abençoe. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias, dá-nos graça, Senhor, para não entrarmos no pecado da omissão, nem tampouco o da comissão. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a todos. Eu peço, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém.